Boa noite, irmãos e irmãs da Igreja Resgate. Mais uma quinta-feira aqui com a nossa Escola de Formação de Discípulos, a EFD. Nós estamos todas as quintas-feiras aí transmitindo, ao vivo as nossas aulas, e nós estamos aqui realizando o módulo 5 do curso de Bibliologia, e hoje teremos a aula de número 9. Lembrando que estivemos na semana passada iniciando os profetas maiores, e nesta quinta-feira vamos aí continuar nesse grupo de profetas, lembrando que eles não são maiores porque são mais importantes, são maiores porque escreveram, na verdade, livros com conteúdo maior. Essa é a ideia dessa nomenclatura. O livro de hoje que iniciaríamos é o livro de Lamentações de Jeremias, e o livro ele tem o seu nome em hebraico Ekirá ou Kinot, que significa a expressão ó como, uma expressão de lamentação, e refere-se ao relato da destruição da cidade de Jerusalém. A autoria e a data deste livro é, na verdade, atribuída ao profeta Jeremias, tanto pela tradição judaica quanto pela tradição cristã. Ninguém melhor que Jeremias, meus irmãos, para escrever Lamentações, pois ele era chamado de o profeta chorão, e ele foi testemunha ocular de todos esses acontecimentos ali daquela época, e ele tinha também uma empatia com o próprio povo. Vemos isso no capítulo 3, versículos 48 a 50. É provável então que esse livro ele tenha sido escrito simultaneamente ou imediatamente depois da destruição, no caso do templo e dos muros de Jerusalém, em 586 antes de Cristo. Essas são as informações em relação aí à autoria. É interessante também, como curiosidade, o livro de Lamentações é um dos 5 chamado de pergaminhos do Ketuvim, que é na verdade parte do Tanakh, que é o livro, a Bíblia de Israel, e eles são lidos durante as festas, esses 5 livros. Cada livro é lido num tempo de festa ou feriado, e o livro de Lamentações ele é lido no dia chamado de Tisha B'Av, que é o 9º dia do mês de Ab, que é o 5º mês do calendário judaico, equivalente a julho e agosto do calendário gregoriano, que é o nosso. Então estamos bem nesse período. Provavelmente o feriado foi em Israel ali nesses dias, E é interessante que esse dia é um jejum que o povo faz, lembrando, e que eles rememoram aí esse jejum da destruição em 586 ali pela Babilônia do templo, e também no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos destroem também o templo pela segunda vez. Flávio Joséfo, que é na verdade um historiador judaico do século I também, ele afirma que o templo foi queimado pelos romanos no 10º dia do 5º mês, que seria também ali o mesmo dia, correspondente à data da destruição para a Babilônia, só que em 586, no caso depois, antes de Cristo. Uma triste coincidência, mas foi no mesmo mês a destruição também ali daquela situação que viveram ali no século 70. Stanley Ellison é um teólogo do Velho Testamento. Ele diz o seguinte: as lamentações expressam a profundidade da solidão de Israel quando a glória do Senhor afastou-se envergonhada. A perícope-chave, ou seja, alguns versículos dos mais importantes do livro, está aí em Lamentações 3, 21 a 23, um texto muito conhecido. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lembrando que esse momento em que esse texto é escrito, tanto os muros quanto a cidade e o templo estavam em cinzas. Isso quer dizer que a misericórdia do Senhor é em relação à vida, em relação ao seu povo. O profeta lamenta essa situação que eles estavam vivendo. Em relação ao propósito do livro de Lamentações, nós podemos enumerar dizendo que, primeiro, por causa da idolatria e da rebelião,
o povo de Deus, embora exortado de mudar de vida por 400 anos, alertados, foi julgado pelo Senhor. O dia do Senhor chegou em relação à Babilônia. Deus também usa esse império, né, permitindo que Jerusalém fosse destruída por uma nação pagã. Isso demonstra, claro, que o Senhor Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre as autoridades também, porque não há autoridade que não tenha sido colocada pelo nosso Deus. E o Senhor cumpre a sua promessa julgando, né, o povo, porém também a benevolência dele. Vemos isso no capítulo 22 a 3, né, no capítulo 3 a 22 que nós lemos, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas. E assim, a mensagem também em Lamentações é de esperança. Nós podemos também colocar aqui o nosso esboço, como fazemos de costume, né? O esboço do livro de Lamentações pode ser entendido por cada capítulo. No caso aqui, o primeiro capítulo, o terrível sofrimento de Jerusalém. No segundo, o julgamento de Deus por causa do pecado. O capítulo 3, Deus já apresenta a sua misericórdia e se compadece do sofrimento do profeta. Essa é a ideia do capítulo 3. No caso 4, o povo de Deus é forçado, né, a sujeitar-se. E também nós temos no contexto histórico aqui os lamentos de Jeremias, registrado em seu livro, que acontecem enquanto os eventos catastróficos ocorrem. A vivacidade da destruição sugere uma lembrança recente. Isso quer dizer que a pessoa que escreveu Eclesiastes estava ali assistindo aquela cena de desolação que estava se abatendo sobre Jerusalém. Posteriormente, ele organiza esse material em forma de um acróstico. Então, o livro de Lamentações é um acróstico. O que é um acróstico? É uma formação poética em que cada versículo, né, forma uma letra que no final, olhando, né, no caso verticalmente, se dá uma palavra. Essa é a formação ali feita pelo profeta Jeremias, né, como uma poesia, né. A destruição também acontece no dia 9, né, do mês de Ab, como nós falamos, nesse período que estamos vivendo aqui, no dia desta aula, entre julho e agosto, né, do nosso calendário ocidental. E a cidade eterna de Jerusalém e o templo foram reduzidos a cinzas, e os judeus foram levados ao cativeiro da Babilônia, né. Continuando ainda o contexto histórico, neste período de exílio na Babilônia, que durou 70 anos, surgiram as sinagogas, porque o templo estava destruído. Então a Torá era lida em lugares onde tinha, né, uma colônia judaica, um local também para se fazer os ritos, né, que não mais existiam. Outro objetivo da sinagoga era manter a identidade nacional judaica em meio a uma cultura de religiosidade pagã, no caso Babilônia. Stanley Ellison, um teólogo do Antigo Testamento, diz o seguinte: da fé de Israel na aliança só lhe restaram as escrituras como promessas da aliança do Senhor para com os antepassados. Despojado de todas as outras coisas, tiveram que meditar nas profecias e contar com elas mais do que nunca. O que isso quer dizer, meus irmãos, é que a destruição que aconteceu ali, ela, apesar de ter sido física, né, ela continua com a palavra de Deus, a esperança, né, a palavra de Deus não muda. Essa é a ideia desse contexto aí histórico dito por Stanley Ellison, né. Vamos falar um pouquinho sobre a teologia, né. A teologia do livro de Lamentações, nós podemos aí enumerar, primeiro, como um julgamento do Senhor por causa dos pecados do povo. Deus usa o Império Babilônico pagão para ensinar o povo de Israel que a obediência à sua palavra é vital. A teologia da esperança também é vista nesse contexto, a gente pode perceber isso, e que em meio ao sofrimento e ao caos, Deus manteve as promessas e também manteve a esperança do povo numa reconstrução, né? Essa é a ideia aí da teologia expressa no livro de Lamentações. Outra coisa que podemos afirmar é que Lamentações de Jeremias relata a devastação de Jerusalém pelo Império Babilônico, que foi usado por Deus para expressar seu julgamento. Também menciona o desespero de Jeremias diante de uma cidade em cinzas e a empatia dele com seu povo levado cativo, e a oração final do remanescente que clama, né, e tem esperança ainda relacionada à reconstrução. Sobre a cristologia, né, desse livro, nós podemos lembrar, né, que a cristologia é, na verdade, a chave hermenêutica, né, da palavra de Deus, Jesus como essa chave hermenêutica, né, e a gente pode enumerar aqui, assim como Jeremias chorou por Jerusalém e pelos seus pecados, porque amava,
Jesus também chora por Jerusalém em sua época. Está lá em Lucas 19, de 41 a 44. E esse é um texto interessante de se ler. A segunda cristologia que nós podemos estar verificando, né, no livro aí, de Lamentações, é a questão do julgamento para os desobedientes, os rebeldes. E mesmo assim Cristo tem uma grande compaixão pelo seu povo que se perde sem reconhecê-lo como Senhor. Essa situação também podemos ver, né, na situação ali da época de Jeremias. Então, para encerrar esse primeiro livro da aula de hoje, nós podemos dizer que a cristologia, o livro de Lamentações, apresenta Jesus como a nossa esperança futura. Separei aqui para vocês o texto de Apocalipse 7,17: e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Essa é uma promessa que temos do Senhor, e esse livro se faz muito contextualizado com a nossa situação, onde muitas famílias estão enlutadas, passando por tristezas, e nós sabemos que um dia, né, a Nova Jerusalém é essa esperança que nós temos na segunda vinda de Cristo, que estaremos também com o nosso Senhor, e ali não haverá mais choro nem pranto. Essa é a promessa sobre a nossa vida. Vamos partir para o próximo livro desta aula. Vamos agora falar do profeta Ezequiel. Esse profeta também, rumando aí para o final dos livros proféticos, dos profetas maiores. Temos aqui o nome Iexiel, que é o nome dele mesmo. Toda a terminologia, ou o sufixo El, significa Deus. Então Ezequiel é fortalecido por Deus. E podemos dizer que esse nome faz jus ao ministério solitário e o exílio desse profeta na Babilônia. A autoria de Ezequiel está lá no capítulo 1, versículo 3. Ele era sacerdote e profeta. Nasceu também no período do rei Josias, um rei que fez uma certa restauração, e iniciou seu ministério profético aos 30 anos de idade. A sua esposa, na verdade, morreu em 588 a.C., 2 anos antes do sítio de Jerusalém, e seu ministério durou em torno de 23 anos. A data desse livro é de 592 a 570, no caso, antes de Cristo. Então a autoria desse livro já é uma autoria mais reconhecida, de Ezequiel, e também ele é contemporâneo também do autor de Lamentações, porque já se fala aí do cativeiro na Babilônia, né? Podemos aqui fazer, como de costume, um esboço do livro de Ezequiel, nos capítulos de 1 a 3, o chamado do profeta, do 4 ao 24, as profecias contra Jerusalém, em seguida até o 32, as profecias contra as nações vizinhas, e também a salvação de Israel, ali até o capítulo 34, e o futuro de Israel, também mencionado aí nesse pequeno esboço do livro de Ezequiel. Lembrando, meus irmãos, que Ezequiel também traz alguns relatos, como a queda de Satanás, né, de Lúcifer, e também da rebeldia, né, de 1/3 do céu, que aconteceu em algum momento da eternidade, e ali está sendo relatado também de forma profética, né, no sentido de uma visão, né, do profeta desse momento. É interessante também entender que esse relato de Satanás está em Ezequiel. Vamos seguir adiante, e podemos também falar um pouquinho sobre o versículo-chave aqui de Ezequiel, que está no capítulo 3, versículos 17 a 18. Filho do homem, que é uma frase, né, uma frase constante no livro, filho do homem, disse ele: eu fiz sentinela para a nação de Israel, por isso ouça a palavra que digo e leve-lhes a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não advertir nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Podemos dizer que Ezequiel fala do juízo de Deus, então, sobre Jerusalém e as nações, seguindo um chamado de arrependimento e profecia também da restauração futura de Israel. O propósito deste livro, também por causa da idolatria, Jerusalém é destruída, e a glória do Senhor retira-se do templo, porque ele não existia mais, porém a glória volta. Capítulo 43 já se inicia o processo de restauração. Lembrando que essas profecias de restauração envolvem, né, irmãos e irmãs, as informações, claro que da restauração do templo feita por Neemias, que foi os muros de Jerusalém, e também Zorobabel e Esdras, né, que reconstruíram o templo. Então essa restauração aconteceu quando caiu a Babilônia
através do Império, no caso persa, né? Essa é a informação aí, né, desse propósito do livro, né? Outra coisa é que ele profetizou fora da Palestina, né, o contexto histórico de Ezequiel, ali perto de Nippur, e essa era uma colônia da Babilônia, e Daniel, provavelmente, sobre as ordens de Nabucodonosor, ele que constituiu essa colônia judaica ali dentro da Babilônia. Então isso quer dizer que Daniel e Ezequiel são contemporâneos. Daniel havia se tornado governante de toda a província da Babilônia e chefe dos conselheiros de Nabucodonosor. E então, 5 anos antes de Ezequiel ter sido deportado e 16 anos depois do exílio final. Então foi uma clara demonstração aí, podemos dizer, do poder de Deus e da proteção dele pelo seu povo. Não havia mais o templo, esse era um contexto religioso, nem pai, nem o país, nem rei. Ezequiel reunia-se na sua casa e orientava os anciãos que posteriormente fundaram as sinagogas. Podemos dizer então que o profeta Ezequiel foi, né, aquele que deu início, que foi o fundador das sinagogas. Os exilados continuavam rebeldes, por isso o profeta continuava com a sua mensagem de arrependimento, e Ezequiel lia os eventos históricos sempre do ponto de vista religioso e não político, né? Interessante essa visão de Ezequiel. Ele entendia que a sua função era na questão religiosa e não na questão política, né? Temos que aprender aí com Ezequiel também. Sobre a teologia do livro de Ezequiel, como nós sempre mencionamos, nós podemos destacar a Shekinah, que é a glória do Senhor, e a presença visível de Deus, que era no propiciatório do templo e foi destruído. Enfatiza as consequências da desobediência dos idólatras, a bondade de Deus, que apesar do pecado ele perdoa, e Ezequiel como filho do homem, refere-se à identificação ali do seu povo, né, aquele que entende a situação do seu povo, né? A cristologia, ou seja, Jesus como chave hermenêutica, né, do livro de Ezequiel, podemos destacar que Jesus é apresentado como pastor, como rei e sacerdote, de maneira messiânica, profecia messiânica. Também Jesus, o bom pastor, está lá no capítulo 34:11, dizendo: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. No Novo Testamento, em João 10, vemos que Jesus se intitula o bom pastor. Então essa ponte, né, do pastoreio, do bom pastor em Ezequiel aponta para Jesus, assim como Cristo é mencionado como rei no capítulo 37, eu os farei uma única nação, haverá um único rei sobre todos eles. Essa profecia se cumpre em Lucas 1:32. E a questão da expressão filho do homem, como eu disse, é uma constante no livro, refere-se também a Jesus. Jesus várias vezes se auto-intitulou como filho do homem. Então, para encerrar aí, né, a cristologia do livro de Ezequiel, nós podemos verificar essa opinião do Stanley Ellison. O sacerdote do Messias não é mencionado sobre este livro, mas fica subentendido pelo fato de o templo, né, ter sido detalhadamente descrito sem um sumo sacerdote. Essa questão aponta para Melquisedeque, uma ordem, né, eterna de sacerdote, né, no seu trono, que é o caso de Jesus. Então Stanley aponta essa descrição do templo sem o sacerdote como apontando para Cristo. Podemos dizer então que o livro de Ezequiel apresenta Jesus Cristo como o Filho do Homem. Separei aqui o texto de Lucas 21:27. Então se verá o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Amém. Nós sabemos que essa esperança é a nossa esperança para a Jerusalém futura, com a vinda do Filho do Homem, que é Jesus, e por isso Ezequiel também se faz presente como uma leitura interessante para o tempo que vivemos, pois a nossa esperança está em Cristo, no retorno dele e na Nova Jerusalém, e o Filho do Homem está às portas. Vamos agora para o livro de Daniel, o último livro dos profetas maiores e também da aula de hoje. Podemos comentar aqui sobre o nome e a data. Daniel significa Deus é meu juiz, lembrando, né, do sufixo el, que significa Deus, então Deus é o meu juiz. E ele escreve sobre os 70 anos do cativeiro babilônico, em 535 a.C. O autor, Daniel, nasce então em Jerusalém, 623 a.C., foi levado à Babilônia para ser treinado. Vemos isso, né, essa história famosa dos jovens sem defeito, inteligentes, que foram levados para a Babilônia. Foi chamado de Beltesazar. Esse nome era um nome também de um ídolo, né, de uma divindade da Babilônia. Ele se tornou governador da província e chefe dos conselheiros sábios.
e um dos principais conselheiros de Nabucodonosor durante a destruição ali de Jerusalém, né? Então Daniel servia, no caso, Nabucodonosor, e ele continuou por um tempo, e durante o seu governo, junto ali com Nabucodonosor, foi destruído Jerusalém, uma situação inusitada ali, né, do profeta Daniel. É um livro muito conhecido, né? O esboço do livro podemos dividir por capítulos também. O primeiro capítulo, a dedicação de Daniel. O segundo, a sabedoria de Daniel. O terceiro, a fé dos amigos dele, né? A questão da fornalha. Ali vemos também no capítulo 4 a visão de Nabucodonosor. Depois, no capítulo 5, a festa de Belsazar. E no capítulo 6, Daniel na cova dos leões, talvez uma das histórias mais conhecidas, né, por nós aí, Daniel na cova dos leões. O propósito do livro é relatar a soberania de Deus sobre todas as coisas e nações. Stanley Ellison, que é o teólogo que nós temos usado do Velho Testamento, diz que o objetivo do livro de Daniel não é enfatizar o plano redentor de Deus apenas, mas o propósito do seu reino, até que ele seja estabelecido permanentemente como Messias. E o versículo-chave está em Daniel 1:8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles, lembrando que isso fez com que o Senhor honrasse Daniel e desse uma inteligência, uma sabedoria para ele e seus amigos que jamais foi vista. Então essa é a tônica do livro, né, a sabedoria, né, que Deus dá também para os seus filhos. Se formos pensar no contexto histórico do livro de Daniel, várias mudanças na política dos grandes impérios, como a queda da Síria, destruição da nação judaica, o Egito tomba diante da invasão da Babilônia, e o Império Medo, 550, e a Babilônia caíram diante do poder de Ciro, o persa, de 550 a.C. Então Daniel presenciou boa parte dessas mudanças. O início do reinado dos quatro grandes, conhecido como tempos dos gentios, né, que é a sequência do Império da Babilônia, depois o Medo-Persa, o Império Grego e o Romano. Tudo isso é retratado por Daniel de uma forma profética. O deus principal da Babilônia era Marduk, havia um panteão, ou seja, eles eram politeístas, vários deuses, e tinham um templo glorioso, né, gigantesco. Nabucodonosor, além de um excelente administrador, era um homem muito religioso. É interessante esse gráfico que estamos mostrando aqui, uma linha do tempo, e isso está principalmente no capítulo 7 de Daniel. É uma leitura interessante, que é a visão dos quatro animais. E nós trazemos aqui uma pequena retrospectiva em linha do tempo, trazendo o Império Egípcio na época de Juízes e Davi. O Egito era a potência da época, entre 1300 e 1004 a.C. Entre Davi e Salomão, as tribos eram unificadas, estamos ali, né, até que em Salomão, depois do reinado de Salomão, há uma divisão aqui. Estamos no começo ali: Israel, reino do norte, 10 tribos, Judá, reino do sul, 2 tribos. E aí começa a profecia, né, de Daniel 7, que fala de 4 animais, que é o leão, o urso, o leopardo e o animal feroz. Quando Daniel está ali já no cativeiro, Judá é derrotada, a Babilônia destrói o templo, e a primeira destruição acontece. Então ele fala do leão, né, se referindo aí ao ano de 686 a.C. A própria visão de Daniel fala que depois do leão vem o urso. O urso seria o Império Medo-Persa, 539 a.C., e esse contexto é de Zorobabel e Esdras na reconstrução do templo, e Neemias na reconstrução dos muros da cidade. E Daniel ainda continua fazendo a sua previsão, né, a sua profecia aí no capítulo 7, lembrando agora do leopardo, que seria o Império Grego, que aconteceu em torno de 330 anos antes de Cristo. Interessantíssimo, né, essa sequência, e a gente vê que termina o quarto animal, é o animal feroz. Nós sabemos que o Império Grego-Romano começa aí no ano 64 a.C. e vai até aí a nossa linha do tempo até o ano 70, que é a destruição final, né, do Templo de Jerusalém. É um período aí interbíblico de 400 anos, nasce Jesus no ano 1, daí vem então aquela destruição no ano 70. E é interessante que esse animal feroz previsto por Daniel, no capítulo 7, ele é um animal com 10 chifres, e Roma foi dirigida por 10 imperadores. É interessantíssimo esse paralelo de Daniel, do animal feroz com 10 chifres. Então o imperador Augusto, Tibério, Calígula, o Cláudio, o Nero, que é um imperador que perseguiu muitos cristãos,
incendiou Roma, depois Galba, Otão, Vitélio, 10 anos, o quarto rei, que é o Vespasiano, e depois Tito, Domiciano, que é o 10º. Então seria, né, o animal feroz com 10 chifres. Impressionante essa profecia, né, de Daniel. Estamos indo aí para o final do livro, falando um pouquinho sobre a teologia de Daniel. É importante entender que todo o livro tem um conceito, né, de Deus, do que a mensagem que é passada. Estamos rumando aí para o final da aula. Agradeço a sua paciência. Vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre a teologia do livro de Daniel. Então, o controle soberano de Deus sobre todas as coisas, as nações e a preparação para substituir os reis verdadeiros. A clara demonstração do poder de Deus por meio de milagres como sinal da sua soberania. Por mais difícil que tenha sido o exílio, Deus utilizou esse fato para trazer Israel para perto dele. ênfase também aos gentios, né, aos governos, né, que se sucederam, e as profecias e a exatidão histórica, como vimos aqui, prevista em Daniel 7, né, tanto do tempo dos gentios, dos 4 impérios, quanto os 70 semanas dos judeus. Menciona então o anticristo também, o livro de Daniel, né, também consta isso, né. Vamos falar um pouquinho da cristologia, lembrando que a cristologia é ver Jesus como a chave hermenêutica, né? Cristo é uma pedra que tornou-se uma montanha e encheu toda a terra, está lá no capítulo 2, 35 de Daniel. O reino de Cristo como um reino que jamais será destruído, Daniel 2,44. Um ungido que, no caso, seria morto, né? Uma profecia messiânica. Também alguém semelhante ao Filho do Homem, também mencionado como Ezequiel, fala em Daniel também. Cristo recebe autoridade sobre todas as coisas. Estamos aí partindo então para o final e podemos dizer que a cristologia, né, do livro de Daniel apresenta Jesus como Deus presente em nosso meio. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus 1:23. Interessante entendermos que Deus é presente no nosso meio, Jesus está aqui através do Espírito Santo, e os profetas apontam para a reconstrução física, mas também principalmente para a reconstrução eterna, apontando para Jesus como a reconstrução, a ressurreição dele, como a ressurreição do corpo de Cristo, né, do templo do Senhor. Então nós terminamos a aula de hoje com esses 3 livros e estamos rumando para a metade do curso. Vamos orar, agradecer a Deus por essa aula de hoje. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por o Senhor nos abençoar nesta aula, e que todas essas verdades que aprendemos, Senhor Deus, entendendo que o Senhor é o Deus da esperança, entendendo também, Senhor Deus, que o Senhor é aquele que é o Filho do Homem, que há de voltar um dia, e também, Pai, como em Daniel vemos o Senhor como aquele que que está presente em nosso meio. Nós te louvamos, Pai, e abençoe, Pai, cada irmão e irmã, Senhor Deus, que está fazendo esse curso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima semana com a próxima aula de Bibliologia.